Primeiro, sobre a Lei Candir. Tem estudos feitos aqui pelo Tribunal de Contas do Estado do Pará, que ele diz que os estados deixaram de arrecadar ao longo da Lei Candir 812 bilhões e receberam 175 bilhões, portanto, tem um déficit de 637 bilhões. Esse é o déficit da Lei Candir. E com relação às dívidas que os estados têm hoje com a União, segundo o relatório do Banco Central, nós temos ali 662 bilhões, é o que os estados devem. Isso praticamente quase é um encontro de contas, segundo a senadora Elisiane também colocou pelo estado dela, mas vale para todos os estados. Rio Grande do Sul, que o senador Lazier está aqui, o senador Paim não está, mas deve retornar. A situação é insustentável, como a grande maioria dos estados hoje. O maior devedor é São Paulo, nós somos o quarto maior devedor. Um dado de um auditor fiscal do Rio Grande do Sul, e aqui que é o ponto importante que eu quero colocar, doutor João Pedro Casaroto, aposentado, em valores de dezembro de 2017, o Rio Grande do Sul tomou 32,6 bilhões, já pagou até lá 42,2 bilhões e devia, em dezembro de 2017, 58 bi. Aqui está o abuso e o absurdo que foi colocado em cima dos estados. Se nós pegarmos de 99 a 2017, deu 1.379% entre juros e o indexador. A inflação no período foi 237%, a poupança 341%. E o IGPDI 342. Portanto, esse juro mínimo de 6% ao ano fez com que a dívida saltasse de 340 para 1.379. Quando o BNDES, não é culpa de Vossa Excelência, ao longo dos últimos anos, deu empréstimos generosos para empresas a 7%, 8% ao ano, tomando a União dinheiro para pagar essa conta. Agora, os estados, que tem professores, brigadianos, toda a situação que tem hoje é insustentável essa situação. Portanto, esses números aqui falam por si só. Os estados não aguentam. Meu estado, em dezembro do ano passado, devia, em novembro, 64, 65 bilhões. O governador Sartori ficou 4 anos, não pagou a folha em dia. 4 anos. O atual governador está chegando lá em 3 meses, ainda não está pagando a folha em dia e não vai conseguir pagar. Isso que ele tem uma liminar na Justiça e não está pagando, isso que com o liminar do Supremo Tribunal Federal. Portanto, temos que focar nessa questão, tem que haver um tipo de um encontro de contas, sempre que discutir uma situação. As medidas que Vossa Excelência coloca, eu até entendo que são necessárias. Mas o que eu tenho que ver, nós temos que ajustar a situação. Os estados não aguentam pagar o que pagaram. Juro de agiota, praticamente, em cima de um ente da federação, a União com o Estado. Não é uma dívida de uma empresa com um banco. Essa é uma situação que eu quero lhe colocar, que nós temos que reavaliar essa posição, que é insustentável, a forma que a dívida chegou aos estados. Ninguém aguenta essa situação. Portanto, tem que reduzir as despesas, nós teremos que reduzir. Agora, a proposta que eu lhe deixo, temos que voltar a conversar esse tema em cima desses números escancarados que nós temos aqui, em cima dos indexadores, né, que foi a inflação, o que foi os indexadores que o Brasil teve ao longo desses anos e o juro que foi cobrado ao longo dos anos, que inviabilizou praticamente os estados e municípios do Brasil em cima da negociação das dívidas com a União. Nós estamos lançando um programa que nós chamamos de Plano ou Programa de Equilíbrio Financeiro. Já separamos no orçamento monetário 10 bilhões, mas eu acho que nós vamos conseguir aumentar isso, dependendo justamente se a reforma da Previdência passa, se nós começamos a avançar nessa direção, vai se abrir naturalmente uma folga fiscal e nós podemos aumentar isso. Mas essa primeira dimensão, esse plano de equilíbrio financeiro, e desenhamos esse programa de emergência. É a primeira camada de ataque ao problema de desequilíbrio fiscal. Uma segunda camada se destina a atacar exatamente o problema da Lei Candir, mas não só a Lei Candir também. O FEX, o Fundo das Exportações. A Lei Candir é 1,9 bilhão por ano, o FEF também é um pouco menos de 2 bilhões, então os dois juntos aí são menos de 4 bilhões. Nós desenhamos um programa bem maior do que isso. Todos os estados ganham, e ganham mais do que ganhariam se estivesse funcionando o FEX e a Lei Candir. Isso é um projeto de lei, vai ter que passar, evidentemente, por aqui. E isso aí, na verdade, dá estabilidade, dá previsibilidade, que nem a Lei Candir, nem o próprio FEX tem hoje. E a terceira dimensão, que é a maior de todas, então é como se fosse assim, o plano de equilíbrio financeiro, o governador que assumiu, está com 3 meses, 4 meses atrasado, ele vai lá, redesenha o ajuste que ele vai fazer. Tem um exemplo específico que eu vou dar de um estado, não vou mencionar o santo, vou contar só o milagre. Ele já se comprometeu com o ajuste
E onde no primeiro ano tem 1 bilhão, no segundo ano 2 bilhões, no terceiro 3, no final 4. Ora, ele pegou o carro com o tanque vazio. E aí ele vai ficar fazendo sacrifício 4 anos e entregar o tanque cheio para o sucessor? Não, deixa ele antecipar os recursos e, em vez de gastar nada agora e muito lá no final, nós vamos tornar previsível e homogênea essa capacidade dele de gasto. Então ele vai gastar um pouco mais do que ele poderia gastar agora e um pouco menos do que ele ia gastar lá no futuro. Essa é a essência do plano que eu chamo de plano Mansueto, plano de equilíbrio financeiro.